Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu nome é José Antônio e eu tô aqui para contar mais uma história para vocês, né? Ontem eu contei a história que eu passei, que fui queimado por uma luz, né? Que eu vi assim uma coisa, tipo uma nave, uma coisa assim, em forma de disco. Ele não era grande, ele não era tão grande assim, ele era do tamanho de um Fusca, um pouco assim, do tamanho de um Fusca redondo. Era bem parecido com isso aqui que eu fiz, ó. Assim, ó. Essa parte aqui era mais reta, mas essa aqui era mais boleada. Aí aqui tinha uma janelinha assim, aqui por aqui tem uma janelinha. Entre uma parte e outra aqui tem uma janelinha. E eu vi dois seres, né? Assim, pequeno, meio careca assim, né? Só via que a silhueta dele assim, que era a cabeça grande assim e o ombro, né? Mas eu também vi muito pouco, né? E quando eu cheguei a ver mesmo ele assim, a luz veio no meu rosto e eu não consegui ver nada. Mas isso foi depois de 83, 84, 85 por aí, que aconteceu isso aqui em Santarém. Mas tem história mais antiga ainda, né? Que é história dos anos passados, por exemplo, dos anos 70. Eu cheguei no Igapó, na Praça São Vicente de Paula. Aqui é o seguinte, aqui é Natal, né? Natal. Aí tem o bairro mais antigo da Zona Norte, que é o bairro de Igapó, aonde ficava, bem antigamente, na época dos índios, era a Aldeia Velha. Aí tem a Praça de São Vicente de Paula, que era antigamente a Aldeia Velha. E Igapó era o primeiro bairro, o bairro mais antigo da Zona Norte, aonde a gente morava. E nessa época aí, em 77, é, eu morava na praça, eu morava na praça, né? Então, nessa praça, São Vicente de Paula, aí daí eu acordava mais cedo, assim, eu tinha assim uns 12 não, 13, 14 anos, aí eu tinha o costume de acordar cedo, né? Mas a gente andando na praça, a gente foi para as quatro lâmpadas. As quatro lâmpadas é um poste bem alto que tem quatro lâmpadas na entrada da praça. Ela tem duas entradas, uma direita e uma esquerda, na frente da praça, né? Todas vêm aqui ali. Então no meio fica um trevo, né? Assim, trevo não, um triângulo, tipo um triângulo. E tem um poste bem alto com as quatro lâmpadas. Quem passa na rua Bacharel Tomás Landim, pela ponte, vem da ponte e sobe para o gancho de Igapó, não percebe muito que tem uma praça ali, às vezes nem olha, né? Mas tem uma praça ali, ela é bem grande ali. Aí eu morava ali, então eu acordei pela manhã e fui, mais ou menos assim, umas 8 horas, eu acho, 9 horas. Eu andando por ali, né? A gente foi até as quatro lâmpadas, um seu amigo meu, e lá a gente fiquei olhando para a ponte. Lá dava para olhar para a ponte e ver os carros subindo, né? E os carros descendo também. Eu a gente tava olhando lá e eu vi um objeto, não era um objeto parecido com esse, do que eu vi no Rio Doce, nas margens das dunas de Genipabu. Não foi um objeto igual a esse, era um igual a esse, ó, parecido com esse, ó. Aqui, aqui é um formato de charuto, né? Ah, pronto, ele era todo preto assim, não deu para ver se tinha algumas inscrições assim, mas ele era todo preto assim, certo? E ele estava parado em cima de uma ilha. No Igapó tem uma ilha chamada Ilha Encantada. Ninguém que passa na ponte não percebe que tem uma ilha ali. Só as pessoas que conhecem ali tem uma ilha. Uma ilha ela é formada assim porque o rio abre no meio e passa do lado e passa do outro. E ela fica no meio. Aí ela ficou uma ilha, só dá para ir lá nem de nada não dá, para vir de canoa, né? Dá para ir de canoa. Eu fui várias vezes lá. Lá é cheio de. Lá parece onde os bichos sentem mal, perto de morrer. Os guaxininhos, os animais assim, os bichos que tem lá. Aí vai para a ilha, lá é cheio de caveira de animais, né? Mortos. Mas não mora ninguém lá. Não mora ninguém. O pessoal vão lá. Tem caju, tem coqueiro, mas caju muito azedo. Então eu morava no Igapó, fui lá. E quando eu morava no Jardinola, eu também fui lá. Que Jardinola é perto, né? De lá a gente vai por dentro da maré de canoa. Eu pegava a canoa do amigo meu e ia para lá. Então é o seguinte, aí tem o objeto preto assim.
ele ficou parado em cima da ilha, um monte de tempo assim parado, sobre a ilha, um pouco depois da ponte. E eu vi, né, assim de manhã, mas aí a gente viu, ficou olhando um pouquinho e foi embora. Aí ia para casa almoçar e tudo. E quando eu estava indo almoçar à tarde, eu estava assistindo uma televisãozinha pequena, assim, preto e branco, era naquela época, os anos 70. Difícil alguém ter uma televisão, mas a gente tinha vendido a casa e tinha comprado. Você vê, vendeu a casa e comprou uma televisão. Tinha vendido a casa e comprei uma televisão. Então a gente pegou, aí eu pensei assim, ó, já era tarde, já tinha almoçado, estava só esperando assim para dormir à tarde, alguma coisa assim. Aí eu me lembrei disso, né? Aí eu peguei, saí, fui lá de novo olhar. Ele tava lá do mesmo jeito. Eu acho que até escureceu e ele ainda ficou lá. Eu não sei o que é que ele estava fazendo sobre a ilha. Era sobre a ilha. Ele estava em cima da ilha. Eu não sei o que é que ele estava fazendo. Ou se aqueles animais que morrem tudinho ali, isso é ele que mata. Eu também não tinha experiência nenhuma de prestar atenção a alguns detalhes que acontecem com animais quando ele é atacado por esses ovos, né, pelo pessoal aí. Aí eu não tenho, eu não prestava atenção, tudo, eu também não ligava, muita gente também não prestava muita atenção nisso aí. Mas o objeto era assim, ó, desse jeito, parecia um charuto mesmo, cilíndrico assim, né. Tem uns que é todo preto assim, acima lá tem o verde e o azul, aí eles se destacavam lá em cima da ilha, né. Isso foi em 1977, quando eu morava no Igapó, que era o bairro da zona, primeiro bairro da Zona Norte daqui de Natal. Agora, gente, vamos, acredite se puder, né? Agora vamos para o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje que é de... Antes do evangelho eu vou o seguinte, aqui eu vou dizer o seguinte. A primeira leitura é dos Reis 17, anota aí, né? A primeira leitura é dos Reis 17, capítulo 17, versículo 1 ao 6. E o salmo de hoje é o 120. Muito bonito esse salmo de hoje. Eu ouvi esse salmo hoje, né? Através do padre eu ouvi. Mas é muito bonito. Agora vamos para Mateus, que é o evangelho de hoje. Mateus 5, do 1 ao 12, né? Do 1 ao 12. Que diz assim, ó. Ele é muito... Esse aqui é de Mateus. É um dos evangelhos mais importantes, né? Porque aí você pode, desse evangelho você pode basear a sua vida toda, tudo que você pensar, as coisas que você vai fazer, você passa em cima aqui. É o sermão da montanha. Bem-aventuranças, né? Diz assim, ó. Vendo a multidão, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar. Falava assim, ó. Felizes os pobres no espírito, porque dele é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros do coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque ele é o reino do céu. Porque deles é o reino do céu. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disseram tudo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande a vossa recompensa no céu, pois foi desse modo que perseguiram os profetas que vieram antes de nós. É assim que perseguiram os profetas antes de nós, né? Os profetas que vieram antes no Velho Testamento, eles todos foram perseguidos pelos reis, porque eles diziam assim, bom, vamos supor, o último profeta que é João Batista, né? Que faz parte do Evangelho. Ele dizia para a Herodes e Herodite, a mulher de Herodes, né? Os pecados que eles estavam cometendo, porque Herodes tomou a própria mulher do irmão, né? Então ficava, ele ficava dizendo isso.
e dizendo que isso era errado, e até fizeram a trama e mataram ele cortando da cabeça, né? Então, gente, por mais uma essa narração aí desse OVNI que eu vi em forma de charuto sobre a ponte de Igapó, né? E ele passou exatamente o dia todinho. O incrível é que naquela época as pessoas não prestavam muita atenção a essas coisas. E as pessoas trabalhando para um lado para outro, aqui carro para lá, carro para cá, as pessoas andando ali, as pessoas também não prestavam muita atenção a essas coisas. Mas como hoje tem a internet, televisão, essas coisas assim, né? Naquela época tinha pouco televisão, mas também na televisão às vezes falava, às vezes não falava. Passava pela cabeça, a pessoa não prestava muita atenção. Mas é isso aí, né? Ó, se fosse hoje já tinha televisão, tudo filmando ele lá, né? E pessoas, né, com celular filmando ele. Mas isso aí, ó. Aí não acredito se puder, né? É isso aí. Obrigado a você aí, o rapaz que mandou o comentário aí. Eu esqueço o nome dele agora, mas depois eu olho direitinho, né? Mandou um comentário dizendo, rapaz, eu acredito em você. Aí eu disse, pois é, então é isso aí. Amanhã eu digo mais um comentário, eu faço mais um relato de outro avistamento que eu vi, né? Avistamento. Então, gente, curta, compartilhe, dê o like e se inscreva no canal, certo? E uma boa noite para vocês, que Jesus lhe acompanhe e vocês em todos os lugares que você for. Amém.